Olá, no relatório de situação de saúde da Semana Epidemiológica 12 de 2026, que compreende dos períodos de 22 de março a 28 de março de 2026, nós iremos falar sobre arboviroses, tuberculose, leptospirose, síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, sarampo, doença de Chagas, influenza aviária e alerta ambiental. Dando início com síndrome gripal no Brasil, os dados laboratoriais por RT-PCR no Brasil em 2026 mostram um predomínio claro do rinovírus entre os vírus respiratórios identificados nas primeiras semanas epidemiológicas. Ele responde pela maior parte das detecções laboratoriais, cerca de 58%, seguido pelo SARS-CoV-2, 13%, e o VCR, 10%. Também são observadas detecções de influenza A, influenza B, metapneumovírus, parainfluenza e adenovírus, embora este em menor proporção. Esse perfil viral sugere que o cenário de co-circulação de múltiplos patógenos respiratórios, o que pode impactar tanto a demanda ambulatorial quanto hospitalar. Os dados de síndrome gripal no Brasil nas semanas mais recentes estão com atraso na notificação. As estimativas, através do nowcasting, nos permitem uma visão próxima da realidade, o que contribui para o planejamento de ações de controle e prevenção da doença. O gráfico mostra que, após a redução dos casos de Covid no final de 2025, ocorreu um aumento nas primeiras semanas de 2026 e a tendência da evolução é de crescimento para a maioria dos estados. Apesar disso, o nível de atividade da síndrome gripal por Covid-19 se encontra em baixo risco. Apenas Rio Grande do Sul foi classificado como segurança e o Paraná como alerta. A Vigilância Sentinela do Distrito Federal demonstra circulação simultânea de múltiplos vírus respiratórios, um cenário parecido com o detectado no restante do país. O predomínio também é de rinovírus, perto de 50%, mas a segunda maior detecção é de metapneumovírus. O SARS-CoV-2 está presente com maiores oscilações ao longo das semanas epidemiológicas, sendo menos detectado nas últimas 2 semanas, em relação às semanas iniciais de 2026. Os dados reforçam a necessidade de vigilância laboratorial contínua para orientar medidas de controle e manejo clínico. Dados relacionados à semana epidemiológica 11 ainda estão em análise e são passíveis de alteração. Na atenção primária à saúde do Distrito Federal, foram registrados 36.747 atendimentos por síndrome gripal até a semana epidemiológica 12. Nas primeiras semanas do ano, a proporção de atendimentos se manteve entre 4% e 6% em relação ao total de atendimentos da APS. Na semana 7, houve uma queda acentuada no número absoluto de atendimentos por síndrome gripal, porém a porcentagem aumentou em relação aos atendimentos gerais. A partir da semana 8, houve um crescimento progressivo. E agora, semanas 11 e 12 registraram maiores números de atendimento, entre 4.775 e 4.719, respectivamente. Em relação à semana epidemiológica 11 e 12, registram 56 casos a menos do número total de atendimentos e a APS registra uma redução de 0,24% em seus atendimentos. A taxa de positividade dos vírus respiratórios no Distrito Federal manteve-se elevada ao longo do período analisado, permanecendo entre 50% e 75% na maioria das semanas. Esse padrão sugere circulação sustentada de agentes respiratórios com potencial impacto no serviço de saúde, especialmente em períodos de maior positividade. A respeito da síndrome respiratória aguda grave no Brasil, até a semana epidemiológica 11 de 2026, a maioria dos estados se encontram em níveis elevados de atividade, classificados principalmente como risco ou alto risco nas últimas 2 semanas, principalmente no norte, centro-oeste, nordeste e sudeste do Brasil. Além disso, observa-se uma tendência de crescimento dos casos em todo o país nas últimas 6 semanas, indicando um cenário de expansão contínua da doença. O vírus da influenza A continua crescendo em estados do norte, nordeste e sudeste, com destaque deste crescimento em estados como Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Além da influenza A, também é observado o predomínio de outros vírus respiratórios, como rinovírus e vírus sincicial respiratório, que é o VCR. Embora o crescimento da influenza A chame atenção para a maioria dos estados mencionados anteriormente, o boletim informa que no Distrito Federal e em Minas Gerais o metapneumovírus tem impulsionado o aumento de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Agora falando sobre as arboviroses no Brasil, considerando o período da semana epidemiológica 7 a 10 de 2026,
Observa-se que os maiores coeficientes de incidência de casos prováveis de dengue concentram-se nos estados do Goiás, Tocantins, esses se destacando no cenário com valores expressivos, e na sequência Minas Gerais e Espírito Santo. Em relação ao número de casos, Goiás e Minas Gerais concentram maiores registros, evidenciando maior magnitude da doença nessas unidades federativas durante o período analisado. De maneira geral, o cenário indica maior concentração de casos na região centro-oeste com importante participação do sudeste, sugerindo manutenção da circulação viral em diferentes regiões do país ao longo das semanas avaliadas. Em relação aos casos graves de dengue com sinais de alarme, no período da semana epidemiológica 7 a 10 de 2026, é observado que o Goiás permanece em destaque, apresentando o maior número de casos, além do maior coeficiente de incidência, 5,83 por 100 mil habitantes no período analisado. Na região sudeste, os estados de São Paulo e Minas Gerais também registram números expressivos de casos, embora apresentem coeficientes de incidência mais baixos. E o Tocantins, por sua vez, apresenta o menor número absoluto de casos, porém com incidência relativamente elevada, de 3,34, indicando o impacto proporcional importante da doença no estado. De maneira geral, o cenário de evidência maior de concentração de casos é no centro-oeste e sudeste, reforçando a necessidade de manutenção das ações de vigilância, assistência e organização da rede de serviços de saúde. Em relação aos óbitos por dengue no Brasil, considerando as 4 últimas semanas epidemiológicas, nós podemos observar um maior número registrado nos estados do Pará, seguido por Maranhão, São Paulo e Goiás. Em relação à letalidade, em casos graves, o Pará apresenta o maior valor, de 22,73, destacando-se em relação aos demais estados analisados, como Maranhão, São Paulo e Goiás, indicando maior proporção de evolução para óbito entre casos graves nesse estado. Considerando a letalidade em casos prováveis, observa também maior valor no Pará, seguido por Maranhão, enquanto São Paulo e Goiás apresentam valores mais baixos. De maneira geral, apesar do número absoluto de óbitos ser relativamente baixo, a presença de letalidade elevada em alguns estados, especialmente no Pará, reforça a importância do manejo clínico oportuno e organização da assistência. Em relação aos casos de chikungunya no Brasil em 2026, até a semana epidemiológica atual, observa-se que os maiores coeficientes de incidência concentram-se em Mato Grosso do Sul e Goiás, destacando-se no cenário nacional com valores mais elevados. Na sequência, nós temos Rondônia e Minas Gerais, seguidos por Mato Grosso, indicando menor intensidade de ocorrência quando comparado aos estados com maiores valores. Em termos absolutos, Goiás e Minas Gerais concentram o maior número de casos prováveis, seguidos por Mato Grosso do Sul, evidenciando maior volume de registros nessas unidades federativas. De maneira geral, o cenário aponta a maior concentração de casos nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, também com participação da região Norte, sugerindo a manutenção de circulação do vírus em diferentes áreas do país ao longo do período analisado. Sobre os casos de Uropoxa no Brasil, até a semana 12 de 2026 foram confirmados 6 casos sem registros de óbito até o momento. Os casos estão distribuídos em 4 unidades federativas com maior concentração no Espírito Santo, seguido por Amazonas, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Destaca-se a inclusão recente de Minas Gerais no cenário epidemiológico, indicando ampliação da distribuição geográfica da doença, ressaltando-se que o estado está localizado em proximidades com outras unidades federativas já afetadas, como Espírito Santo e Rio de Janeiro, o que pode sugerir possível relação espacial da ocorrência de casos. De maneira geral, o cenário ainda indica ocorrência limitada da doença no país, porém com expansão recente para novas áreas. É necessário reforço em relação à vigilância epidemiológica para a detecção precoce e monitoramento contínuo da doença. Agora, considerando doenças com potencial de impacto para o Brasil, especialmente aquelas associadas ao fluxo internacional de pessoas, destaca-se a situação epidemiológica do sarampo nos Estados Unidos. Até a semana 12 de 2026, observa-se um acúmulo de 1.575 casos, representando um aumento expressivo em comparação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 652 casos. Destaca-se que, apenas no mês de março, foram contabilizados 294 casos, evidenciando intensificação recente na ocorrência da doença. Além disso, o número de casos já registrados em 2026 já corresponde aproximadamente
69% do total observado ao longo do ano 2025, indicando rápida evolução do cenário epidemiológico esse ano. De maneira geral, o cenário aponta tendência de crescimento de casos, sugerindo um aumento da transmissão e reforçando a importância da manutenção das ações de vigilância e das estratégias de imunização. Ainda sobre a situação de sarampo nos Estados Unidos, observa-se que a Carolina do Sul permanece como principal foco do surto, concentrando 668 casos, cerca de 42% dos casos totais. Em sequência, destacam-se Utah, com 318 casos, representando 20%, Texas, com 170 casos, cerca de 10%, e Flórida, com 128 casos, cerca de 8%, que também apresentam volumes relevantes de casos no país. Em relação à semana anterior, nota-se o aumento no número absoluto de casos nesses estados, com discreta variação na participação percentual, mantendo-se, no entanto, no mesmo padrão de distribuição. De forma geral, o cenário evidencia a concentração de maior número de casos em poucos estados, com destaque para a Carolina do Sul, enquanto os demais estados apresentam participação menor da distribuição total de casos. Observa-se que ao final de 2025, entre as semanas epidemiológicas 45 a 53, os casos de sarampo permanecem em níveis reduzidos com pouca variação. Já no início de 2026, há uma mudança no comportamento da curva epidemiológica, evidenciada por um aumento constante no número de casos a partir da semana 1, culminando em um pico na semana 6. Nas semanas subsequentes, verifica-se uma tendência de redução progressiva. Entretanto, os dados mais recentes, incluindo a semana 11, indicam que os casos ainda se mantêm em patamares elevados quando comparados ao final do período 2025. Chile registra uma escalada crítica da influenza aviária ao confirmar, em março de 2026, a entrada do vírus em granjas comerciais. Após ampla circulação de aves silvestres, a disseminação multirregional indica transmissão sustentada, além de falhas de contenção frente às rotas migratórias. O cenário eleva significativamente o risco econômico e operacional, exigindo resposta sanitária rápida e imediata para a intensificação rigorosa da vigilância. Do ponto de vista de saúde pública, o risco associado ao consumo de produtos agrícolas permanece baixo, desde que adequadamente manipulados e cozidos. No entanto, há necessidade de intensificação das medidas de biossegurança e vigilância em populações expostas ocupacionalmente. A coexistência de múltiplos sistemas de criação, seja ele industrial, subsistência e silvestre, aumenta a complexidade do controle, especialmente diante da limitada capacidade de intervenção sobre reservatórios naturais. No contexto nacional, em Minas Gerais, segundo o informe situacional, o evento de chuvas intensas mantém elevado o número de desalojados e desabrigados, além de registro de óbitos, com impacto direto na organização de rede de serviços e nas condições sanitárias da população afetada. Destaca-se também a necessidade de manutenção de ações de vigilância e assistência, diante do potencial aumento de agravos relacionados ao cenário pós-desastre, especialmente em municípios como Ubá e Juiz de Fora, que ainda se encontram em estado de calamidade. Ainda num contexto de enchentes, o município de Ubá registrou aumento de notificações de leptospirose, com 294 casos notificados, 7 confirmações de óbito, e destaca-se que parte da significativa dos casos permanece em investigação, com baixa adesão à realização de exames, evidenciada pelo retorno de mais de 150 indivíduos para testagem, o que compromete o encerramento oportuno dos casos e adequada vigilância epidemiológica. Até março de 2026, Macapá registrou 6 casos confirmados de doença de Chagas, com 4 em investigação, concentrados na Zona Sul. Foram confirmados 2 óbitos, com 1 em investigação, e os principais sintomas são febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza e inchaço. As autoridades ativaram o plano de contingência, com investigação, assistência aos casos de inspeções sanitárias no processamento do açaí. O cenário é compatível com surtos anteriores na região amazônica, exigindo vigilância de controle da fonte de infecção. O cenário epidemiológico da tuberculose no Brasil registra anualmente cerca de 84 mil novos casos e 6 mil óbitos. Contudo, o país apresenta avanços significativos na vigilância em saúde. A taxa de detecção, que era de 75% em 2021, aproxima-se atualmente da meta de 90% estabelecida pela OMS. Este progresso é fundamentado primordialmente na ampliação do diagnóstico via testes moleculares e no fortalecimento das estratégias de tratamento preventivo.
Além dos dados epidemiológicos apresentados, é importante observar os fatores ambientais que podem estar relacionados a esse cenário. Nos últimos 30 dias, houve elevada precipitação acumulada em grande parte do território nacional. Esse padrão sugere evento recente de aumento da umidade ambiental, que pode influenciar a dinâmica de transmissão de doenças, como outras síndromes respiratórias também. É importante destacar que, no final do dia 24 de março de 2026, o Distrito Federal enfrentou um evento de precipitação intensa, com registros de alagamentos e diversos impactos urbanos, incluindo ocorrências em regiões como Taguatinga, Asa Sul e Vicente Pires. Na Asa Sul, houve registro de queda de árvore, enquanto Vicente Pires foram observados alagamentos e danos à infraestrutura urbana. Em Taguatinga também foram registrados alagamentos, com aproximadamente 69 milímetros de chuva em poucas horas. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para riscos associados, como queda de árvores e descargas elétricas, com orientações à população durante esse evento. As projeções indicam que o mês de abril pode apresentar volumes significativos de chuva, entre 100 e 140 milímetros, seguidos por uma redução gradual até junho, além de temperaturas levemente acima da média. Esse cenário caracteriza um período de transição climática no Distrito Federal, com potencial impacto nas condições ambientais, como umidade e qualidade do ar, podendo influenciar o aumento de agravos respiratórios e de doenças relacionadas a condições hídricas. Dentro desse contexto de elevada precipitação em território nacional, paralelamente, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o Mato Grosso encontra-se em nível de alerta ou alto risco para a síndrome respiratória aguda grave, com tendência de crescimento nas últimas semanas. No contexto local, o município de Cuiabá apresenta um aumento expressivo no volume de chuvas no mês de fevereiro, com um acumulado de 274,4 milímetros em 2026, superior ao registrado em 2025, com 189 milímetros, e em 2024, com 88 milímetros. Esse cenário é acompanhado por um aumento relevante da circulação viral, com um crescimento aproximadamente de 824% nos casos de influenza A e B, passando de cerca de 25 casos em 2025 para mais de 200 casos em 2026. Como consequência, já se observa esse impacto direto nos serviços de saúde, com cerca de 35% dos atendimentos em unidades de pronto atendimento relacionados à síndrome respiratória grave, além de mais de 120 atendimentos por sintoma respiratório nas últimas 24 semanas. Dessa forma, o aumento da precipitação associado à maior umidade ambiental, entre outros fatores, pode favorecer a transmissão de vírus respiratórios, contribuindo para o aumento de casos observados no município.